A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra com o tema Terapêuticas Espirituais, realizada por Samuel Costa, da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite a todos. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, nosso guia e modelo, e aos amigos da espiritualidade maior, para que nós possamos, nesses minutos que estaremos juntos aqui, estudando o Evangelho de Jesus, abrir os nossos canais de percepção, os nossos olhos, as nossas mentes, os nossos corações, as nossas almas, para que entrem em nós os ensinamentos luminosos do Evangelho de Jesus. Pedimos amparo e proteção, assim seja. Bom, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre os milagres que Jesus realizou enquanto esteve aqui na Terra conosco. Jesus, o Cristo reencarnado, conhecia os elementos, conhecia as propriedades da matéria. Para que nós possamos entender bem essa reflexão que nós queremos propor para a noite de hoje, nós vamos então no livro A Gênese, na sua introdução, onde Kardec nos revela que dois elementos, ou se quiserdes, duas forças, regem o universo: o elemento espiritual e o elemento material. E ele diz assim, que da ação simultânea desses dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material, nascem fenômenos especiais. Na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, Kardec, arguindo os espíritos superiores, pergunta: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos imortais luminosos respondem: sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. E aí esclarece mais adiante um pouco. Mas, ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. E mais um pouco adiante esclarece: o fluido universal está colocado entre o espírito e a matéria. É suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com a matéria, e está sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. E complementa: esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. No item A dessa mesma pergunta, Kardec argue o seguinte: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? E é importante que a gente aborde esse assunto, por quê? Para que a gente entenda aonde nós queremos chegar na nossa reflexão. E ele diz assim: dizemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Então está dizendo assim, o fluido cósmico universal é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico ou fluido magnético são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Na pergunta 30 do Livro dos Espíritos, Kardec faz ainda a pergunta que vai nortear a nossa reflexão de hoje. Ele pergunta assim: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? E os espíritos luminosos respondem, e a ciência vem comprovando pouco a pouco isso que a doutrina espírita já nos revelou. A matéria é formada de um só elemento primitivo. E esclarece: os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos,
são transformações da matéria primitiva. E aí pergunta mais adiante, de onde se originam as diversas propriedades da matéria? E eles respondem, são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Por que nós dizemos isso? Porque estudando a ciência espírita, a filosofia e a religiosidade espírita, nós vamos, já na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, nos deparar com uma pergunta intrigante que é, quando Kardec pergunta aos espíritos de luz, que é Deus? Que é Deus? E não quem é Deus ou o que é Deus. E aí então os espíritos imortais vêm nos responder que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E vem nos esclarecendo adiante que Deus, através de suas leis perfeitas, como perfeito é Deus, rege em todo o universo. Então Deus rege o universo através de suas leis, com a energia do amor, da misericórdia, do perdão, do consolo e da paz. E também falar da grandeza de Jesus, que é o Cristo encarnado na Terra, que recebeu das mãos de Deus a incumbência da criação do planeta Terra, da coordenação de tudo que acontece no planeta Terra, de receber todas as almas que moram aqui nesse planeta e de coordenar o aprendizado, a evolução e o crescimento dessas almas. Então, assim, Jesus, quando esteve conosco, curou muitos doentes. Curou leprosos, paralíticos, cegos, que no contexto do estudo da doutrina espírita vai nos mostrando o que quer dizer esse paralítico, esse cego, esse surdo, esse doente. Então Jesus realizou grandes coisas porque um espírito que conhece e já conhecia e conhece as propriedades da matéria, que conhece o fluido universal, que é o hálito criador de Deus, mas mais do que conhecer, ele tem o conhecimento de como lidar com esses elementos, com essa energia, com esse fluido elementar. Ele tem o conhecimento de como manipular esse fluido cósmico universal e de transformá-lo a partir da sua vontade, a partir do seu pensamento no bem, a partir do seu desejo no bem. Então Jesus é essa grandeza, essa altura, essa profundidade, essa largura, esse tamanho que a gente não consegue imaginar, capaz de lidar com as energias do amor de Deus, que é o fluido cósmico universal, e transformá-las naquilo que o seu pensamento no bem determinava. A sua condição evolutiva e o seu conhecimento das coisas, a sua capacidade de magnetizar e atrair e transformar a combinação dos elementos, determinando e realizando no mundo físico aquilo, através do seu pensamento e da sua vontade, a combinação da matéria elementar que ele desejava. Jesus, o Cristo na Terra, que com seu amor incondicional, amor esse que nós não conseguimos imaginar, realizou essas curas, aliviou essas dores e esses sofrimentos, e que ao termo de cada realização nos dizia: a sua fé te curou. E que também dizia a todos nós: vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Anunciando que nós, através da evolução, através do estudo da ciência espírita, através do estudo da filosofia, através do estudo da religiosidade espírita, poderíamos vir a conhecer o que ele conhece, a saber o que ele sabe e a fazer o que ele faz e muito mais. Jesus, o Cristo na Terra, que nos fez a promessa do Consolador prometido. Consolador que hoje está conosco através dos ensinamentos do Espírito da Verdade, contido nas obras da codificação espírita. Codificação que é filosofia de vida para a nossa vida. Codificação que é ciência com os conhecimentos da nossa natureza espiritual e dos mecanismos que regem as nossas múltiplas existências. Codificação que é religião no sentido das consequências inevitáveis da sua moral, que é a moral do Cristo Jesus. E que nós podemos, desse modo, através do estudo dedicado, da busca por compreensão, da busca por amparo, por alívio, por auxílio do mais alto e a busca por um sentido, uma direção para os nossos passos, encontrar no Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, o colo fraterno de Jesus e dos seus anjos de luz, a cura do médico de almas, a segurança e o conforto do Rabi da Galileia, do pastor de nossas almas,
do irmão mais velho, a nos guiar os passos na direção de Deus, nosso Pai. E é desse modo que, se nós estamos cansados, sobrecarregados, enfraquecidos ou doentes, perdidos à beira do caminho, podemos sempre saber que encontraremos socorro, amparo, alívio, consolo, esclarecimento, fortalecimento e bom ânimo, luz, paz de espírito e refrigério para nossa alma, nos braços fraternos de Jesus e de seus anjos de luz, trabalhadores que são da seara bendita, que na casa do coração do Cristo, que é a casa espírita, nos oferecem, além de compreensão do entendimento, variadas possibilidades terapêuticas para o ser espiritual verdadeiro que somos, bem como para o corpo físico que nos abriga a alma, nessa oportunidade maravilhosa de aprendizado e construção de nós mesmos. Desse modo, saber que podemos buscar Jesus na casa espírita, onde nós encontraremos vários recursos terapêuticos, como por exemplo, a bênção da reunião pública, quando a casa espírita de braços abertos na tarefa de exercitar em nós a prática do bem, do amor e da caridade, recebe o irmão de caminhada e fala a todos nós, fala a fibra de nossas almas, a luminosa mensagem do Divino Mestre Jesus. Então ali nós podemos receber as mensagens do Evangelho de Jesus e despertar em nós o olhar, o ouvir, o sentir luminoso do Evangelho de Jesus e das suas mensagens. Além da bênção da reunião pública, nós vamos encontrar ainda o acolhimento e o diálogo fraterno, que é quando e onde nós poderemos aliviar de nossos ombros, já doloridos, as pesadas pedras das nossas lutas, pesadas dores adquiridas por nossa inconformidade com as leis de Deus. Quando poderemos dividir com Jesus e a espiritualidade amiga o fardo de nossas aquisições equivocadas e de nossas incompreensões, através de um ombro amigo que nos ouve, que escuta as nossas dores, as nossas dificuldades e que fala de Jesus conosco para que a gente possa fazer o alinhamento dos nossos pensamentos ao Evangelho, ao norte que o Evangelho nos proporciona e possamos assim buscar um caminho seguro, um caminho consolador para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, revendo assim a nossa maneira de enxergar as questões da vida, não mais como sofrimento nem como dor, mas como oportunidade de aprender, de aprimorar, de evoluir, de melhorar. Nós podemos ainda, além do diálogo fraterno, encontrar a possibilidade do passe curador e reequilibrante, que poderá, conforme nossa vontade, como diz Jesus, a tua fé te curou, que poderá então, conforme a nossa vontade, o nosso desejo no bem e nossa decisão de buscar a Deus como razão central de nossas existências, promover nosso bem-estar espiritual, nosso bem-estar emocional, nosso bem-estar psíquico e também, por que não, físico. Além do passe curador, do diálogo fraterno, da reunião, onde nós podemos receber todas essas energias e bênçãos terapêuticas do mais alto, ainda a possibilidade da terapêutica da água fluidificada. Quando essas energias do fluido cósmico universal, através do pensamento das pessoas que desejam bem, através do trabalho da espiritualidade, através do amor de Deus e de Jesus e da casa espírita, colocam nas águas a energia do fluido cósmico universal, reequilibrando a sua formação, reequilibrando a sua organização, colocando nessas águas o remédio necessário para o corpo, para o espírito, para o perispírito, para a nossa vida psíquica, emocional e física. Essa água fluidificada que poderá, em sua nova organização, trazer os medicamentos para o reequilíbrio do corpo físico, para o reequilíbrio perispiritual, que é a ligação entre o corpo físico e o espírito, e para o espírito imortal, que é o que somos de verdade. E além dessa terapêutica,
do passe curador, do diálogo fraterno, da reunião pública e da água fluidificada, as reuniões de estudo, onde os amigos mais interessados no Evangelho de Jesus, já sentindo os resultados na sua vida, no seu corpo físico, no seu perispírito, no seu campo psíquico, daquelas terapêuticas que nós já citamos aqui atrás, vai buscar nas reuniões de estudo o esclarecimento, o entendimento que pode educar os seus sentimentos, que pode, educando nossos sentimentos e nossos hábitos, ir devolvendo e desenvolvendo nossas virtudes e promovendo nosso progresso espiritual, promovendo o desenvolvimento do nosso senso moral, nosso senso ético, nosso senso de justiça, que vai desenvolver em nós a capacidade de pensar de forma autônoma, que através da filosofia espírita vai nos libertando também das amarras da ignorância, de todas as ignorâncias que nós enfrentamos na nossa vida, porque vivemos em um sistema de crenças, de valores que foram implantados em nós por aqueles que têm interesses materiais de nos aprisionar e nos manter servis a seus propósitos, afastando de nós a possibilidade do progresso espiritual verdadeiro, que é para o qual nós estamos aqui, nesse mundo, nessa vida, no planeta Terra. Além de todos esses recursos, da reunião de estudo esclarecedora, da terapêutica da água fluidificada, que traz o remédio curador, do passe curador, que pode reequilibrar as nossas energias, do diálogo fraterno e da reunião pública, nós vamos encontrar ainda, através dos medicamentos trazidos pelo conhecimento das esferas superiores, que, com combinações de elementos do mundo espiritual, associados às energias luminosas e magnetizadas atraídas do fluido cósmico universal e os elementos do mundo, do planeta Terra, vão juntando o fluido universal, que é o hálito criador de Deus, que é a respiração de Deus, que é o amor de Deus, veículo da vontade de Deus e da nossa vontade em melhorar, vai trazer em suas fórmulas a possibilidade do alívio de nossas dores, da cura de inumeráveis doenças do corpo e da alma. E nesse campo nós podemos citar como medicamentos trazidos pelo conhecimento das esferas superiores, um muito conhecido nosso, acessível a todos nós, que é a pomada Vovô Pedro, que nos foi trazida pelo mais alto com a permissão de Deus e de Jesus, através do trabalho abnegado de espíritos superiores, que a todo momento trabalham para o nosso bem. Estudando a doutrina espírita, a filosofia espírita, a história da doutrina espírita, de Kardec e da codificação, nós vamos descobrir um importante cenário de conhecimento de Kardec, que era o cenário referente à ciência da magnetização dos elementos, e o contemporâneo de Kardec, que era Mesmer, que era um grande conhecedor do magnetismo, e de como eles trabalhavam essa ciência no sentido de captar informações, curar doenças. Muito grande esse estudo do magnetismo, muito importante, porque trabalha a possibilidade do nosso pensamento no bem atrair para cada um de nós o bem que nós queremos, a saúde que desejamos, a paz que tanto queremos, o equilíbrio emocional, o equilíbrio psíquico, o equilíbrio emocional para a nossa vida, encontrando assim a paz, o equilíbrio na saúde, no perispírito, no espírito, na alma, o consolo e o conforto que o conhecimento das ciências espíritas podem nos proporcionar, quando colocados em prática através da religiosidade, através da moral e através da ética. Então nós temos aí a pomada Vovô Pedro, trazida para nós através de Mesmer, ditada a um nosso irmão médium conceituado, esse receituário que é trabalhado carinhosamente por equipes selecionadas de trabalhadores abnegados da doutrina espírita, que vão se reunindo em grupos como feixes de energia no bem,
que, associados ao trabalho da espiritualidade, vão buscar no universo as energias curadoras, que são associadas aos elementos do mundo material, e que esses elementos da pomada Vovô Pedro, associadas ao desejo daquele que busca a cura, à fé daquele que busca a cura, à crença daquele que busca a cura. Porque todas essas possibilidades terapêuticas funcionam maravilhosamente bem, mas funcionam a termo daquilo que nos ensinou Jesus, que é quando Jesus curava um cego, quando Jesus curava um paralítico, quando Jesus curava um surdo, ele dizia: a tua fé te curou, porque Jesus tinha o conhecimento e a capacidade de juntar esses elementos, mas era necessário que aquele indivíduo estivesse receptivo àquela terapêutica, àquelas terapêuticas. E assim também é com a doutrina espírita, com as terapêuticas espíritas. É necessário que o indivíduo esteja aberto, receptivo, compreenda como aquilo está funcionando, que ele tenha fé, mas uma fé raciocinada, uma fé baseada na ciência, nas explicações e nos véus que são retirados pela ciência espírita da nossa cegueira emocional, espiritual, psíquica, enfim. Então, a pomada Vovô Pedro nos foi trazida pelo mais alto com a permissão de Deus e de Jesus, através desse trabalho abnegado de espíritos superiores, que a todo momento trabalham para o nosso bem, e vem associada a essa compreensão de como isso funciona, por que funciona, porque essa cura, esse curar dessas doenças, dessas várias doenças, dessas várias dores, ela vai acontecer, mas associada à vontade daquele que vai buscar o bem na terapêutica espírita. Então, o ensino e a compreensão, além disso, essa importante terapêutica que é o ensino através da doutrina espírita e a compreensão da importância da prece em nossas vidas. Prece que nos conecta com Deus nosso Pai, com Jesus nosso Mestre, com Maria nossa Mãe de luz e de bênçãos. Todas essas terapêuticas e muito mais para o nosso bem, para a nossa melhoria física e espiritual, nós temos ao nosso alcance na casa espírita que nos acolhe. Conhecer essas possibilidades terapêuticas que estão disponíveis e buscá-las, conseguindo assim o consolo necessário para as nossas dores, nossas inquietações, é possibilidade real para todos nós. Basta querer. Deus, Jesus, nos amam de forma incondicional. Nem podemos entender a grandeza de tanto amor. E nos aguardam de braços abertos. A nossa querida casa espírita está de portas abertas. E as possibilidades terapêuticas que o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, coloca à nossa disposição e ao alcance da nossa decisão de buscar a Deus e a Jesus. Tenhamos fé, confiança nas promessas de Jesus, confiança em Deus nosso Pai e busquemos sem demora o socorro, o alívio, o auxílio que as terapêuticas espíritas nos oferecem a todos. As terapêuticas espíritas são bênçãos do mais alto. Vamos então agradecer a Deus por todas essas informações, por todas essas possibilidades de encontrarmos alívio, socorro, paz e esclarecimento para as nossas dores. E agradecendo a Deus, fazer a nossa prece e encerrar o estudo da noite de hoje. Deus Pai de amor e de luz, Divino Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nos envolvam a todos fortalecendo-nos no bem e na paz. Nos envolvam na luz do divino amor de Deus. Abençoe os nossos propósitos de aprendizado, de melhoria, de evolução espiritual e moral, que nós possamos a cada dia dar conta de praticar o Evangelho de Jesus em nossas vidas. E muito mais que religião, buscarmos a religiosidade, que é quando nós vivenciamos as lições de Jesus, o Evangelho de Jesus e os seus ensinamentos em nossas vidas. E vamos sim buscar desse amor de Deus, dessa misericórdia de Deus para conosco,
todos os recursos terapêuticos que a doutrina espírita nos oferece e que façamos uso dele imediatamente para o nosso bem e para o bem daqueles que nos cercam. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, trabalhadores da doutrina espírita. Muito obrigado, assim seja. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.